YouTube, vamos falar sobre como o remake de Pequena Sereia provavelmente vai ser péssimo. Eu digo provavelmente porque eu não sei ler o futuro, então não tem como eu garantir coisas. Sempre pode me surpreender. Eu sempre estou aberto pra ser surpreendido. Se minha voz estiver um pouquinho estranha, é Copa do Brasil. Mas antes de qualquer coisa, já que eu tenho que fazer clickbait porque essa é a internet, mas eu não gosto de entregar uma visão diferente da minha quanto às coisas, já vou deixar claro que a minha opinião sobre a falta de qualidade desse projeto não tem absolutamente nada a ver com o conceito de lacração ou com o fato de que a Ariel é negra no remake. A raça da personagem, até onde conseguimos ver, não afeta em nada a narrativa do filme e provavelmente não vai afetar em nada a narrativa do filme. De um ponto de vista técnico ou objetivo entre aspas nesse caso, a decisão de colocar a Halle Bailey como a Ariel é apenas uma decisão de elenco e não vai afetar em absolutamente nada a qualidade do filme em geral, desde que ela atue bem. É meio insano como às vezes isso é uma opinião aceitável, tipo, filme vai ser ruim porque filme ter lactação. Não, eu não tô aqui pra me juntar a essa conversa inteira porque ela é chata. Todo mundo já falou tudo o que tinha que falar e eu só estaria repetindo, tipo, bom, é um remake, não precisa ser igual ao original, assim como a versão da Disney não foi igual ao original. Sereias não existem, a etnia da Ariel não importa pra história, quem lacra não lucra é um bagulho falso, porque se não estivesse lucrando a Disney não estaria lacrando. Eu não tenho nada a adicionar a essa discussão, portanto eu não vou, só vou falar uma coisa sobre isso no final desse vídeo. Pronto, agora deixa eu tentar dar uma explicada de por que eu acho que a qualidade desse filme não vai ser das melhores. Ok, quais que são os motivos lógicos de um ponto de vista artístico pra você fazer um remake? Em primeiro lugar, entregar uma história antiga pra um público novo, que tem novos pensamentos, novas sensibilidades. O mundo muda e muda muito rápido, porém, fórmulas de narrativa demoram um pouquinho mais pra mudar. Porém, ao olharmos para as coisas ao redor da narrativa, as coisas que realmente fazem a obra em geral acabar funcionando ou não funcionando, eles mudam bem mais rápido e com isso o, entre aspas, padrão de qualidade muda. Basicamente, você pode fazer um remake pra criar uma história que dialogue melhor com o público atual. E outro motivo é se tinha alguma falha, algum problema, alguma falha no material original e você agora quer tentar fazer com que essa obra chegue a seu potencial total. O terceiro seria você quer tentar fazer alguma coisa diferente com o remake. Pegar aquela ideia original e dar uma nova cara pra ela, fazer alguma coisa bem diferente. Eu diria que esses são os três principais motivos dentro da ideia de arte de por que você iria querer fazer um remake. Na prática, remakes não são feitos por nenhum desses três motivos. A Disney tá nesse rolê de fazer remakes live action de filmes clássicos desde os anos 2000. 101 Dálmatas é um filme que existe. Eu sei que as pessoas esquecem disso às vezes, mas 101 Dálmatas é um filme que existe. Só que não só esses remakes eram raros, como eles pareciam ter um motivo pra existir. 101 Dálmatas existiu e teve uma Cruella muito fantástica, na verdade. O live action foi justificado pela Cruella. Eu vou falar mais sobre essa frase depois. E aí tivemos Tim Burton fazendo Alice no País das Maravilhas, mas no caso nem pareceu tentar pegar inspiração na Disney. Foi Tim Burton fazendo a sua própria versão de Alice no País das Maravilhas. Ou seja, uma adaptação de um livro clássico, porém produzido pela Disney. E aí Malévola surgiu e tentou fazer uma coisa diferente com a história original de Bela Adormecida. Não dá nem pra considerar como remake, é uma coisa completamente diferente, seja bom ou não. E aí Cinderela não vi, não vou ver, tá tudo bem. E é aqui que a gente chega no ponto. Aqui começa de verdade as coisas. A Disney anunciou e lançou Mowgli, o Menino Lobo. Um remake live action de Mowgli. E ele tinha uma espécie de gimmick inovador chamado Ser Bom. Mowgli é um filme genuinamente bom, é um ótimo remake, na verdade. É um daqueles casos engraçados de que se alguém chegar pra mim e perguntar, tipo, ei, quer assistir algum Mowgli? Não sei por que alguém iria me chamar pra ver Mowgli, mas enfim. A minha resposta seria, qual dos dois? Porque os dois são bons de maneiras diferentes. O novo segue uma narrativa muito parecida com o original, tendo apenas algumas pequenas mudanças bem pontuais, porém a vibe em geral e a atmosfera do filme muda por completo pelo fato de que ele é um remake em live action. Eles utilizaram muito bem a ideia do filme ser um live action. E é um live action entre aspas, mas foi vendido como live action. Só tem um ator no filme, afinal, que é o Mowgli. O resto é tudo CG. Mas funciona ainda assim. Só que, no final do trailer de Mowgli, tem uma coisa que acontece que é muito importante pro que nós vamos conversar a partir de agora. Depois que passa o trailer inteiro, nós temos uma ceninha onde Mowgli está sentado em cima da barriga do Baloo, e então o Baloo começa a assoviar a melodia para somente o necessário. A música mais icônica do filme original dos anos 60. E eu admito que dei uma surtadinha em 2016 quando vi esse trailer. Isso é porque eu amo essa música, não sei se vocês sabem, mas nesse canal aqui a gente segue o balulismo. A filosofia que vocês usam é de Kant, de Nietzsche, de Voltaire. Eu uso somente o necessário, meu querido. E por que aquela cena tava no trailer? Porque
todo mundo ama essa música. Aquilo foi o que eu gosto de chamar de nostalgia bait. Estava tentando chamar a atenção das pessoas para esse filme do Mowgli, tentando fazer eles se lembrarem do filme antigo de Mowgli. Esse remake não se foca tanto no fator nostálgico. A maioria das cenas chaves ocorrem de maneira muito diferente de como aconteceram no filme original. A principal coisa que vende remakes e o principal motivo pelo qual remakes são feitos é nostalgia. E esse filme não tinha muito isso. Mas como eles precisavam vender o filme de alguma forma, essa cena estava no trailer. Inclusive no filme em si, essa cena do Somente o Necessário, ela é feita de uma maneira que não quebra o que o filme fez até agora. Mowgli e Baloo não saem dançando, ou sei lá, they're just vibing. Eles estão só suave cantando Somente o Necessário, só isso, é de boas. Eu canto com meus amigos na rua às vezes, todo mundo olha estranho. E aí o filme arrecadou uma bolada e foi muito bem de crítica, e aí a Disney ficou tipo, bom, remakes. E aí entre aqueles filmes que entram no molde de Mowgli, nós temos A Bela e a Fera, Aladdin, Mulan e Rei Leão. Claro que tivemos vários outros remakes que entram uma vibe um pouquinho diferente, como por exemplo, as continuações de Malévola e de Alice, como eu falei, eles são um pouco diferentes, mas conta como remake. Só que esse quarteto que eu mencionei aqui é muito importante, porque esse é o quarteto que leva pra Pequena Sereia. Tá, Mowgli foi bem, basicamente fizeram uma animação 3D focada um pouco mais no realismo, com um ator humano lá no meio. E aí com isso recontaram a história do filme original, com mudancinhas aqui e ali, porém com uma atmosfera um bocado diferente por causa da diferença de mídia. Fomos pra uma animação clássica 2D lançada nos anos 60, para essencialmente uma animação 3D com um único ator humano lançado em 2016. Agora que tudo isso está estabelecido, como seguimos pros próximos filmes? Simples. Eu não tenho a menor ideia. Rei Leão foi dirigido pela mesma pessoa que dirigiu Mowgli, então você imaginaria, opa, vamos fazer alguma coisa boa com isso, certo? Não. Ele foi muito a fundo no conceito do realismo e tentou entregar praticamente um documentário do National Geographic, porém com uma história no fundo que seria a história de Rei Leão. E ficou bobo. Ver um bando de leões reais parados, conversando, é engraçado. É claro que em Mowgli tem um garoto sentado em cima de um urso conversando com ele, a filosofia correta, mas tipo, aqui funciona bem. O filme consegue te puxar pro mundo dele. Em Rei Leão, não. Contrastar as expressões faciais dos personagens no filme original com o remake é meio bizarro. O realismo desse filme meio que retirou bastante a magia do filme. E isso é importante porque Rei Leão é simplesmente a história de Hamlet sendo recontada. É como eu falei logo no início do vídeo. Histórias, qualidade de histórias demoram um pouco pra mudar. Pelo menos se olharmos pro básico do que uma história é. Então uma história contada tipo 700 anos atrás ainda é boa se você contar ela bem. Que no caso foi o que o Rei Leão clássico fez. O que o novo fez foi pegar o que o Rei Leão clássico fez e repetir suas cenas, porém no seu novo estilo mais realista. E o resultado final é estranho, porque são um bando de cenas que foram feitas e pensadas para um filme em animação 2D onde todo mundo é muito expressivo. Mowgli tentou mudar um pouquinho enquanto mantinha a história original justamente para não ser estranho. Esse filme não fez isso. Então Rei Leão sofreu de uma completa falta de entendimento do que fez o original ser bom. Só que ao invés de tentar ir numa direção totalmente própria, o filme seguiu um rumo de nostalgia. Por isso temos muitas músicas clássicas, só que sem os visuais que foram parte do motivo pelo qual elas ficaram icônicas. A tecnologia do filme é bem impressionante, mas isso acaba levando para um visual meio feio. Um visual que não combina com a história que querem contar. Mas eles estão contando essa história porque é a história do Rei Leão clássico. E é isso. E isso acabou sendo um problema parecido também com Aladdin. Eu vou admitir agora que eu não me lembro do filme de Aladdin, o remake no caso. Uma coisa que eu lembro que eu gostei, entretanto, foi o Will Smith como gênio. Ele fez um bom trabalho e ele entregou um gênio próprio. Um gênio bem diferente do gênio do original. Mas sabe onde isso foi um problema? Nas músicas. Assim como o Rei Leão, ou no caso, Rei Leão fez assim como Aladdin, porque Aladdin veio antes, eles decidiram colocar as músicas clássicas no filme porque as músicas de Aladdin são icônicas e todo mundo gosta. Só que o estilo do número musical de, por exemplo, Nunca Teve um Amigo Assim, é feito para animação. A energia, o estilo, live action não complementa essas ideias muito bem, porque as ideias naquele musical não foram feitas pro live action. Só que no original nós tivemos esse grande número musical muito icônico, onde o gênio começa a cantar e fazer um bando de loucura com sua magia, portanto, tem que estar no remake. De novo, Somente o Necessário deu certo no remake de Mowgli, porque eles mudaram completamente a cena. Não tem mais o Mowgli e o Baloo andando por aí, dançando e o Baloo pega o coco e quebra na própria cabeça. Não tem isso. Eles só estão de boas cantando juntos como amiguinhos. É só isso. Não é um número musical. É uma música. Funciona pra estética. Aladdin tava indo pra uma outra estética, mas ainda assim esse aspecto fantasioso ficou muito cartunesco. Não parecia pertencer a esse filme, porque não pertencia mesmo. E aí a gente tem Bela e a Fera. E o problema de Bela e a Fera é muito engraçado. Bela e a Fera é um filme fantástico, mas é um filme que recebeu muito meme com o passar do tempo. A Bela tem síndrome de Estocolmo. O relógio e o candelabro são namoradinhos. O Fera foi
despertar furry de um bando de crianças por algum motivo. E parece que parte do objetivo do remake foi tentar consertar tudo isso, consertar entre aspas. Foi meio estranho, era um filme que tinha um pouquinho de insegurança quanto ao original, ao mesmo tempo que tinha que contar a história do original. Então foi uma versão meio estranha de fazer a mesma coisa, mas tentar fazer um pouco diferente, mas não diferente o suficiente pra conseguir justificar a própria existência. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que o Fera é um babá. E aí tivemos Mulan, e Mulan foi outro caso engraçado. Como eles tiraram Mushu, que já foi toda uma controvérsia, grande parte do humor e do charme do original foram embora, tipo, de imediato. E aí, eles mudaram bastante a história, agora é uma coisa completamente diferente. Ainda seguindo a mesma fórmula, mas é bem diferente. E parece que é isso que eu quero, né? Parece que é isso que eu tô dizendo esse vídeo inteiro, que é o que eu quero. Um remake que justifique a própria existência. O problema é que virou um filme de ação genérico. Mulan é, tipo, extremamente medíocre, é só um filme de ação. O nome Mulan tá lá porque, adivinha? Nostalgia. Eu sei o que eu corri com esses filmes, eu me foquei mais em Rei Leão porque era mais importante desse grupinho que eu falei agora. Só que, vocês conseguem entender o problema que tava acontecendo? A situação com esses remakes nostálgicos da Disney, assim que vou chamá-los, é em geral uma falta de entendimento de como fazer essa história funcionar em um formato diferente do apresentado. Uma coisa também importante dizer é que Mowgli foi feito em 68. Sim, um remake pra atualizar ele é mais do que justificável. Os 4 filmes que eu falei aqui são parte da renascença da Disney dos anos 90. E eles, além de serem filmes extremamente assistíveis, são filmes que a geração atual de adulto cresceu assistindo e provavelmente já botou os filhos pra verem também. Então tem um valor nostálgico forte agora. É por isso que esses filmes estão saindo da forma que estão saindo, sem conseguir fazer uma transição decente pro live action, se mantendo um pouco presos no original, nunca conseguindo escapar da sombra deles. E Pequena Sereia é um caso muito parecido. Na verdade, Pequena Sereia pode sofrer de todos os problemas que eu mencionei aqui. Como é que vão fazer Aqui no Mar em live action com o CG que tem lá? É um musical icônico, eles não vão mudar isso, não vão nos entregar alguma coisa tipo Mowgli e Baloo cantando o necessário, no caso cantando o necessário de somente o necessário. Não, tem que ser alguma coisa grande e espalhafatosa que talvez sofra dos problemas de Aladdin e de Rei Leão. Pequena Sereia é um filme hashtag problemático pelo fato de que a Ariel não tem voz o filme inteiro e com isso ela é uma personagem meio fraca, então talvez eles tentem mudar isso no remake, que nem tentaram mudar algumas coisinhas de Bela e a Fera. Só que eles não vão mudar muito profundamente nada disso, porque tem que ser a mesma história do original. Em contrapartida, podem fazer que nem Mulan e mudar bastante, ser uma outra vibe, mas aí ser só um filme genérico, sendo vendido com o nome de uma propriedade famosa. A Disney não sabe fazer esses remakes, mas não importa que ela não sabe fazer esses remakes, porque vende de qualquer forma. A qualidade deles não importa no fim das contas. Então se eu for dar uma previsão aqui, eu acho que o filme vai ser medíocre. E de novo, tem zero a ver com a etnia da Ariel. Isso não afeta em nada a qualidade do filme de um ponto de vista, entre aspas, objetivo. Isso pode parecer uma coisa meio inovadora, mas você pode criticar esse filme sem ser racista, sabia? Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado àqueles que me apoiam no Apoia-se, que são membros no Seja Membro e que me apoiam financeiramente de qualquer maneira. Deixa o like, se inscreve no meu canal e tal. Até a próxima e até!